Oi, meus amores! Que saudade de vocês! Bom dia! E aí, deu para descansar? Essa semana? Deu para descansar, né? Mas a gente até ficava um pouquinho mais, né? Mas tá na hora de voltar, né? Tá na hora de voltar para poder estudar. E aí, nós vamos hoje dar início ao nosso PH, caderno 3, né? Na nossa aulinha de matemática. Aonde a nossa primeira aulinha ela está falando das medidas, né? Então nós temos aqui, ó, o papai com o filhinho, né? E eles estão fazendo uma receita. Essa receita que eles estão fazendo aqui é uma receita de um pão de queijo, né? De liquidificador. Então aqui vocês vão observar, se vocês olharem, tem todos os ingredientes aqui, né? Vem falando as medidas, o que eles vão utilizar, né? E como é que eles vão medir, né? Para poder fazer esse pão de queijo, certo? Vocês, ao longo do livro, né? Que nós estamos começando hoje, vocês vão aprender que nós temos a medida de comprimento, né? Que a tia até trouxe aqui, ó, uma trena, para vocês poderem ver. Isso aqui, né, é para a gente medir. Ou a gente pode medir a largura, a gente pode medir o comprimento, né? Por exemplo, se a tia ficar em pé, a minha altura aqui, quanto é que a tia tem de altura, né? Tem que ir até o pé, tá, gente? Né? A própria mesa aqui, ó, qual é a altura aqui da mesa, né? Então, isso aqui seria para medida de comprimento, tá? Vocês vão aprender também a medida de massa. O que é a medida de massa, tia? A medida de massa, né? É o peso. A tia até colocou aqui, ó. O açúcar, né? 1 quilo de açúcar, ó, o peso, 1 quilo, né? E o quilo aqui, ó, de farinha de trigo, né? Para vocês terem como exemplo o que seria a medida de massa, tá? É o quilo. E depois nós vamos aprender que a tia vai colocando algumas sugestões para vocês, algumas perguntas, para vocês entenderem melhor. Hoje a gente vai nós vamos estar dando somente uma introdução, né, do que nós estaremos aprendendo nesse caderninho 3, né, de matemática, tá? E vamos aprender também a medida de capacidade, né? A medida de capacidade a tia trouxe aqui, ó. É o litro, né? Aqui é o líquido, aqui, ó. Aqui eu tenho vinagre, né? Então, aqui eu tenho 750 mililitros, tá vendo? De vinagre. Então, isso aqui é a medida de capacidade. Aqui eu tenho óleo, ó. No óleo aqui, vamos lá. Ó, eu já tenho aqui, ó, 900 mililitros. Ó, 900 mililitros de óleo, tá vendo? Então, isso aqui seria a medida de capacidade, que é o litro. Tia, mas é só óleo e vinagre? Não. Ó, nós temos aqui também o leite, né? O leite aqui, o leite, eu tenho aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó. 1 litro. Eu tenho aqui 1 litro de leite, né? Então, o líquido, tudo que é litro, líquido, né? Mas aqui, ó, eu não tenho 1 litro de óleo, mas eu tenho 900 mililitros, né? Então, tudo que é litro aqui, ó, tudo que é líquido é a capacidade, tá bom? Capacidade. Nós temos, é claro, que tem coisas que tem mais de 1 litro. Por exemplo, né? Meu assistente aqui atrás, o tio Joel, ele tá trazendo aqui, ó, um refrigerante, né? Esse refrigerante aqui, ele é um refrigerante de 2 litros. Tá vendo, ó? 2 litros, tá bom? Então, o que for líquido, medida de capacidade, né? O que for peso, né? Medida de massa, né? E aqui, ó, o que nós vamos medir? Altura, largura, né? Aí é a medida de comprimento, que foi que a tia mostrou para vocês aqui, a trena, certo?
Nós temos aqui a trena, né? E quando vocês vão ao médico até com a mamãe, também tem até, geralmente os médicos têm lá no consultório, né? Aquele desenho geralmente até de uma girafinha, que você fica ali, vamos ver se você cresceu. Aí você encosta ali e vê, ó, tá com 1 metro, ó, tá com 50 centímetros, né? E ó, tá crescendo, né? Então ali é a medida de comprimento, tá bom, crianças? Vamos lá então. Então a tia falou que aqui na primeira página nós tínhamos uma cena em que o papai, né, está fazendo um pão de queijo com o filho. Então, ó, o que está acontecendo na cena, né? As pessoas estão seguindo uma receita, né? Estão seguindo essa receita aqui, que tem os ingredientes, para poder preparar esse pão de queijo, tá? Qual é o ingrediente usado em maior quantidade nessa receita? Aí, se vocês olharem lá, ó, nós temos 1 xícara de chá de leite, 240 gramas de polvilho doce, 120 mililitros de óleo, 2 ovos, 150 gramas, né, de queijo parmesão ralado. Ó, queijo parmesão. Aqui até a tia colocou, aqui eu tenho 50 gramas só de queijo parmesão, tá? Sal a gosto. O que é o sal a gosto? Como é que eu vou medir, tia, sal a gosto? Né? Você vai colocar o seu gosto. Ninguém vai colocar uma colher de sal, que ninguém vai conseguir comer aquele pão de queijo. Vai ficar muito salgado. Então, geralmente, a pessoa coloca o quê? Uma pitadinha. Tia, o que é uma pitadinha? Você vai lá, pega com o dedinho, lavou a mão, é claro, né? Nessa época, então, de pandemia, essencial, lavar a mão bem, sabão, água, sabão, passa o álcool em gel. Depois você vai lá, pega uma pitadinha um pouquinho, né? E joga ali, tá? Então, isso é uma pitada. Pitada é quando você pega lá um pouquinho assim com o dedinho. E óleo para untar as forminhas. Então, o que você vai fazer? O óleo não tem a medida. Por quê? Você vai colocar um pouquinho na forminha e depois você vai passando com o próprio dedinho assim para untar. O que é untar, tia? É para quando você colocar a massa lá, que você vai fazer, preparar o pão de queijo não grudar, né? Então, você vai e unta a forminha com óleo. Você passa com o dedinho. Não é colocar muito óleo, você passa, né? Só tá untando, né? O ideal seria até que vocês fizessem essa receita, até se vocês quiserem, né? Com o papai, com a mamãe, aproveita o final de semana, né? Faz o pão de queijo, depois assiste um filme legal. Olha, programão, hein? Tá? A tia até iria fazer aqui o pão de queijo, mas a tia não tem o polvilho doce. E eu fiquei com medo de eu fazer com farinha de trigo e não ficar legal o pão de queijo, né? E acabar desperdiçando os outros ingredientes, tá bom? Então, por esse motivo que a tia não vai fazer o pão de queijo com vocês. Mas nós vamos fazer outra receita, tá? A tia vai dar uma receita simples também, né? E aí vocês podem fazer também com a mamãe, tá? Então, aqui qual é o ingrediente que está sendo usado em maior quantidade? É o polvilho doce, né? Se você olhar lá, ó, o maior número aqui, 240 gramas, é o polvilho doce, certo? E para que serve o desenho de girafa fixado na porta? Olha lá, aquele desenho foi que a tia falou, lembra? Que geralmente esse desenho tem muito em consultório médico, serve para medir a altura, né, do menino, tá bom? Medir a altura da criança, medir a altura do papai, da mamãe, medir a altura das pessoas, tá bom? Para medir a altura. Então, hoje nós vamos, a tia já explicou a página 5, né? E nós vamos fazer a página 6. Somente essas duas páginas, tá?